Olá, seus lindos! Como ficamos combinados na aula passada, hoje estamos na aula 5, força, movimento, exercícios suaves, tá? São alguns poucos exercícios, vocês vão ver que eles são bem suaves. Vou deixar no link aqui da descrição alguns outros vídeos que eu estou deixando para vocês verem também outros exemplos, tá? Para não ficar tão maçante e verem outros professores, outras abordagens, nunca tá demais. Mas aqui nessa aula vamos ver exercícios suaves. Vocês vão perceber que eles são um pouquinho trabalhosos, mas eles são suaves, tá? Não se desesperem com a próxima aula, né? Vai vir exercícios difíceis, mas não são também assim o fim do mundo, tá bom? Na outro módulo, aí a gente vai abordar um pouquinho e em doses homeopáticas a dificuldade. Mas é aquela coisa, meus amigos, se vocês não se acostumarem a fazer esse tipo de exercício, não tiverem um contato, como vendo os vídeos que eu deixo para vocês verem, não adianta nada, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exercício, lembrando que são exercícios de dinâmica, primeira, segunda, terceira lei de Newton, peso, força-peso, normal, atrito, são as coisas que vocês conheceram até agora aqui neste momento. Então vamos ao primeiro exercício. Se o motor de um carro é capaz de fornecer uma força de aproximadamente 1955 newtons, qual é a aceleração desse carro, sabendo que sua massa é de 850 quilogramas? E se o carro estiver lotado, resultando uma massa de 1.200 quilogramas? Bom, galera, vocês estão vendo que tem dois casos nessa questão, só ler o texto. Ele diz um primeiro caso, qual é a aceleração para um peso, né, para uma massa de 850 quilos, e depois uma segunda opção para uma massa de 1.200 quilos. Ele quer saber a aceleração. Ele deu a força, ele disse que a força é 1955 newtons. Nós sabemos pela lei de Newton, né, a segunda lei, força é igual a massa vezes aceleração. Nós sabemos que força é 1955 newtons. Ele quer descobrir a aceleração em dois casos de massas diferentes. Nós sabemos que no primeiro caso a massa é 850 quilos e no segundo caso a massa é 1.200 quilos. Bom, se nós sabemos que força é igual a MA, massa vezes aceleração, queremos saber a aceleração, só colocar a aceleração em evidência, né, isoladamente, sai para lá, entendeu? E tratar com os dados que nós temos, ou seja, 1955 dividido por 850. Isso daqui vai dar, para o primeiro caso da massa de 850 quilos, uma aceleração de 2,3 metros por segundo. Olha só, babinha, né? Na segunda situação, agora é uma massa de 1.200 quilos, ou seja, tem mais gente dentro daquele carro, meu Deus! Sim, vai ter mais gente. Qual que vai ser então a aceleração? Bom, a força continua a mesma, é o mesmo carro. Então, 1955, agora a nova massa dividido por 1.200. Isso vai dar uma aceleração de 1,6 metros por segundo. Bem suave, né? Bem tranquilo. O que eu recomendo para vocês, seja exercício difícil ou não, ou fácil, babinha, vai lá antes de começar a ler. Esse exercício é dinâmico, então o que eu sei? Peso é igual a M vezes G, segunda lei, F igual a M vezes A, inércia, corpo em repouso, ou movimento retilíneo, uniforme. Tem a terceira lei, ação e reação, tá? Tem aquelas características. Anota no cantinho, força normal é o que do peso, força de atrito, tem os dois tipos. Anota no cantinho antes de começar tudo, né? Tem ali aquele post-it legalzinho que já vai te ajudar, beleza? Bem suave esse, né? Aquecendo motores. Exercício 2. Agora as coisas começam a esquentar. Vamos lá. Um homem puxa um objeto de 40 quilos ao longo de uma calçada plana e totalmente horizontal e aplica sobre ela uma força de 80 newtons, sabendo que o objeto move-se com velocidade constante. Determine o coeficiente de atrito cinético entre a caixa e o solo. Olha só, ele quer saber o atrito cinético, ou seja,
Cinético é quando tem um movimento, lembra? Tem o estático quando está parado e tem o cinético porque tem um movimento, ou também chamado de dinâmico, tá? Um dos dois, que é o chamado cinético ou dinâmico, você escolhe o nome que dá. Mas aqui no exercício 2 ele deu o nome de atrito cinético, ele quer saber qual que é esse atrito. Ele ainda nos avisa que adote a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. Cara, meu Deus, ele deixou tudo redondo. Tudo redondo. Então vamos lá para a resolução. Para que o objeto se movimente com velocidade constante, a força aplicada pelo homem deve ser igual e oposta à força de atrito. Lembra? A força de atrito ela sempre é oposta à força que está no movimento. Então, se a caixinha está aqui, né? A força está dessa direção, o atrito está na direção contrária. Ok. Sabendo que a força normal é igual ao peso do objeto, por que isso? Porque ele está numa superfície plana, tá bom? Quando está numa superfície plana, a força normal vai ser igual à força peso, tá? Agora, quando estiver lá nos exercícios mais difíceis, um plano inclinado, seja descendo, seja subindo, seja na parede, colocado aqui em 90 graus, aí tem outras coisas para fazer, aquele lance de seno e cosseno que eu já tenho cantado para vocês, que vocês vão usar muito. Mas aqui na questão é tudo plano. Então aqui a força normal é igual a força peso. Ok. Podemos então escrever da seguinte forma: força de atrito é igual a força total, a força lá da segunda lei de Newton. Ok. Ele quer saber o coeficiente. Então, força de atrito cinético é o μ, né, do cinético, lembra a aula que está aqui em cima, vezes a normal, lembra? Igual a força. Ok. Eu sei que μ é o que eu quero calcular. A normal, que vai ser neste caso, porque é um plano horizontal, vai ser m vezes g, massa vezes gravidade, que é igual a força. O μ, então, deixando ele isolado, sozinho, porque é ele que eu quero encontrar, vai ser F dividido por m vezes g. A força, ele falou aqui, a pessoa usou 80 newtons de força para mover a caixa. Então, coloco aqui 80 dividido, qual que é a massa dessa caixa? 40 quilos, tá? E a gravidade, 10. Então, 80 dividido por 400, o μ vai ser 0,2. Professora, não tem unidade? Não. Coeficiente de atrito, seja ele estático ou seja ele dinâmico, ele não vai ter unidade. E sempre vai ser números pequenininhos, tá? Principalmente o cinético, beleza? Continuando, vamos então, galera, esse exige um pouquinho mais de pensamentos profundos, tá bom? Vocês vão se relembrar um pouquinho lá de cinemática. Vamos lá então. Um automóvel pesando 12.000 newtons desloca-se num trecho retilíneo de uma rodovia em movimento retilíneo uniformemente variado. Às 8 horas, sua velocidade era de 36 km por hora e após 2 minutos era de 90 km por hora. Nesse instante, um cachorro entra na sua frente do automóvel, obrigando o motorista a freá-lo bruscamente, introduzindo uma desaceleração constante de módulo igual ao da aceleração que estava ao avistar o animal. Ok. O carona, olha o carona, hein, que não estava usando o cinto de segurança, bate a cabeça no para-brisa durante a freada do veículo. Considerando gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração da gravidade local, responda: qual o módulo da força que fez o veículo parar? Meu Deus, professora, eu não sei nada. Calma. Vamos anotar o que nós temos do enunciado. Respira fundo. Vamos lá. P é o que? O peso do automóvel. Ele disse aqui, um automóvel pesando. Então é a força peso. Então aqui você já tem uma informação. Pesando, a força peso. P do auto, né? Do automóvel, do carro, sei lá como você quer colocar, é igual a 12.000 newtons. Certo? Uma informação que a gente já tem na próxima frase. Às 8 horas, sua velocidade era 36 km por hora, ou seja, num tempo inicial, T0, onde que eu vi isso? Cinemática. Num tempo inicial igual a 8 horas,
sua velocidade inicial era 36 km por hora. Só que está em Newton, aqui não está em metros por segundo. Tem que converter, irmão. Então, tem que converter, né? A gente faz aquela transformação dividido por 3,6. A velocidade inicial vai ser 10 metros por segundo, beleza? Depois ele diz aqui, continuando, e após 2 minutos, ou seja, um T, que não é o inicial, 8,02 minutos, a velocidade que não é a inicial era 90 km por hora, ou seja, transformando, irmão, convertendo, tem que ser, encontramos 25 metros por segundo, certo? Belezinha? A gravidade ele deu lá no final, 10 metros por segundo. Pô, moleza, ficou fácil. Qual é a aceleração do carro? Meu Deus, o que eu faço, professora? Bom, tranquilo aqui, gente, a gente sabe que a aceleração é ΔV por ΔT. Oh, nossa, sério, professora? Sim. Lembra? Então, a aceleração vai ser a velocidade aqui. A pegadinha vai estar na conversão, hein? Tem que converter, irmão. Olha só, 25, né? V final menos o V inicial, 25 menos 10, certo? Vai ser 15, dividido por 2 minutos. Por que 2 minutos, professora? Gente, vamos lá, né? ΔT é o quê? T final. Quem que é o T final? 8 horas e 2 minutos menos T inicial, 8 horas. Então, horas com horas, laranja com laranja, limão com limão. Sobrou quem? Sobrou 2 minutos, certo? E esses 2 minutos tem que converter. É o quê? Segundos. Então, 1 minuto tem 60 segundos, 2 minutos tem 120. Então, por isso aqui a aceleração é igual a 15 dividido por 120. A aceleração do carro vai ser 0,25 metros por segundo. Nossa, tá, acabou, professora? Não, porque não foi isso que ele pediu. Ele pediu qual é o módulo da força. Tá, eu encontrei a aceleração. Força igual a massa vezes... Ah, é verdade, força igual a massa vezes aceleração. Sim, estamos quase chegando. Wait a moment. Respira. Qual vai ser então a massa do automóvel? Sim, por que assim, professora? Porque ele diz aqui o peso. O peso, né? Ele dá o peso que é 12 aqui, 12 mil newtons. A gente quer saber a massa, lembra? Força igual a massa vezes aceleração. A gente precisa saber quem? A massa! E a massa aqui, a gente está usando aqui o carro. Então, como a gente acha? A gente sabe que peso é igual a massa vezes gravidade. Nós, então, isolamos a massa porque nós queremos encontrar o valor dela, né? Então, massa do auto do carro é igual ao peso dividido pela gravidade. O peso ele deu logo no início 12 mil newtons dividido por 10, ele foi bem suave aqui, dividido. Então, temos uma massa de 1.200 quilos. Estamos chegando no final! Então, posso já direto jogar na segunda lei de Newton. Força igual a massa vezes aceleração. Então, força do automóvel vai ser igual a 1.200, que é a massa que a gente encontrou, certo? Vezes a aceleração que a gente encontrou lá no primeiro passo. Isso tudo vai dar a força que fez o veículo parar, 1.150 newtons. Gostaram? Bem suave? É suave, mas é um pouco trabalhoso. Mas dá pra fazer. Por favor, pelo amor de Deus, dá pra fazer. E olha só as informações que a gente tem já de outras coisas, né? Que vocês já estudaram comigo. Então, beleza? Respira aí que falta só mais 2. Olha lá. Exercício 4. Sobre uma mesa horizontal, temos 3 blocos que são empurrados por uma força horizontal e constante de 40 newtons, adquirindo com isso uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A força total de atrito entre a mesa e o bloco vale 8 newtons. Letra A, determine a massa do bloco X, ou seja, o último bloco aqui a gente não sabe a massa, está no mistério. Letra B, a força resultante sobre o bloco de 3 quilos. Você quer saber a força resultante aqui, porque a gente tem 2 forças atuando, uma num sentido e a outra no outro, né? Que é o atrito. Lembra? O atrito sempre está ao contrário ao seu movimento. Então vamos lá. Sabemos pela lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração. Mas a gente sempre arredonda com força, sem falar que é as forças resultantes que atuam naquele corpo. Então, posso falar que é FR, as forças resultantes que atuam naquele corpo.
Em alguns exercícios, como a gente viu nos outros dois atrás, era só uma força, ou então deu pra gente só usar uma. Aqui não, aqui vão ser duas forças que atuam sobre esse corpo. Então vamos lá, F é igual a massa total, ou seja, a gente considera aqui um bloco inteiro vezes a aceleração, certo? É que nem se eu empurrar a mesa, eu não vou falar, estou empurrando só a mesa sem o teclado. Não, vai todo mundo, entendeu? A gente soma tudo. Então, a força resultante qual que é? Força, né, daquele sentido de 40 newtons. E quem que está contra o movimento? Nosso amigo atrito, né? Que ele já deu aqui o valor pra gente, ó, 8. A força de atrito entre a mesa e o bloco é 8. Então, 40 menos 8 é igual a soma aqui das massas. 3, né? Esse bloquinho tem 3. Esse bloquinho tem 9. E aquele bloquinho tem X. É um mistério, a gente não sabe. Agora temos o que? A aceleração. A aceleração foi nada, vezes a aceleração 2 metros por segundo. Aqui faço do 40 menos 8, 32. Nesta soma aqui de 3 mais 9, 12, mais x, né? Entre parênteses, certo? Vezes 2. Agora eu posso ou multiplicar aqui no chuveirinho, ou então se ele está multiplicando aqui, desce dividindo. 32 dividido por 2 é igual a 16. E aqui fica 12 mais x. Isolando o x, chegamos a uma massa de 4 quilos. Super fácil. Suave, suave. Muito bom, né? Muitos assim, excelente. Bom, galera, o último. É bastante coisa, hein? Sobre uma caixa de massa de 120 quilos, atua uma força horizontal F de intensidade de 600 N. A caixa se encontra sobre uma superfície horizontal em um local na qual a aceleração gravitacional é igual a 10 metros por segundo. Para que a aceleração da caixa seja constante com módulo igual a 2 metros por segundo e tenha a mesma orientação da força e coeficiente de atrito cinético entre a superfície da caixa, então deve ser, ele quer saber o atrito cinético novamente. Galera, se é difícil de entender quando tem um texto, um textão, faz o desenho, olha só o que está acontecendo. Temos aqui a caixa de 120 quilos, temos essa força que está atuando de 600 newton, ele quer saber qual que é a aceleração, e temos nossa amiga força de atrito cinético, a fatigue, que está contra o movimento, certo? Nós sabemos o que é força-peso e nós sabemos que a força de atrito é μ vezes a normal. E quando está numa superfície horizontal, posso dizer que a normal é igual a força-peso. Suave. Nós sabemos aqui, pela segunda lei de Newton, forças resultantes que atuam no corpo é igual a massa vezes a aceleração. E quais são as forças que estão atuando nesse corpo? É essa força de 600 e a força de atrito. Então, uma está no sentido contrário, é F, né, a maior, menos a menor, igual a massa vezes a aceleração. Nós sabemos que essa força tem um valor aqui de 600 newtons, que em algum momento eu vou colocar aqui. Por enquanto a gente vai isolar o μ, né, que é o que ele quer, que nem aquele outro exercício. Isolando, então, o μ aqui está um pouquinho mais comprido, porque aqui eu coloco que a força de atrito é μ vezes a normal, certo? Aí eu sei que a normal é o que? A normal é o peso, beleza? O peso M vezes G. Jogo para lá a força de atrito menos MA. Aí a gente decide colocar os valores. μ vezes 120. Onde saiu esse 120? Aqui, massa da caixa. Vezes 10, que é a gravidade, certo? É igual a 600. Onde saiu esse 600, professora? Tá aqui, a força F tem intensidade de 600 aqui, meus amigos. 600 menos 120, que é a massa da caixa, vezes... O que é esse 2, professora? Aqui ele diz, ó, a aceleração é igual a 2 metros por segundo. Ele diz tudo, galera. Tá suave. Então, μ vezes 1.200, que é esse número enorme aqui dessa multiplicação, é igual a 600 menos 240. μ vai ser igual a 360 dividido por 1.200 é igual a 0,3. Ufa! Tranquilo, né? Suave. O que eu peço para vocês, tenham paciência em ler o enunciado. No enunciado tá tudo. Você já leu aqui massa igual a 120, vai lá e escreve M igual a 120. Uma força horizontal, força horizontal F igual a 600. Escreva, escreva. Não tenha pena das árvores nesse momento. Escreva ali, porque você fica lembrando, assim, interpretando, meu Deus, como que é? Não. Escreva, veja no papel, beleza? Certinho?
Bom, galerinha, na próxima aula teremos exercícios difíceis, não tão assim tão difíceis, exercícios fase 1, tá? Exercício fase 1, na qual vai ter algumas composições vetoriais. Vou apresentar para vocês como a gente vai usar os senos e os cossenos, tá bom? Um super beijo para vocês e até a próxima.